Prefiro que não mencionem meu nome quando contarem meu relato. Muitas pessoas provavelmente saberão onde é, porém conhecemos muitas faculdades que às vezes não gostam que falem sobre elas. Esse lugar é uma escola superior em Campinas, uma de tantas que oferece um curso de engenharia mecânica e elétrica. Eu estive lá por volta dos anos 2000, e dentro desse campus, entre as salas de aula, eu saía quando já não havia muita gente no turno vespertino. Nós éramos os últimos a sair e a estar lá. Em uma quase noite, lembro que estava caminhando em frente a vários laboratórios fechados quando algo chamou minha atenção de relance. Olhei para o laboratório de modelagem e simulação. Pelas grandes janelas dava para ver perfeitamente o interior. Ali eu vi uma menina de no máximo uns 6 anos, correndo entre as mesas. Meu primeiro instinto foi olhar para a frente do laboratório, procurando se algum professor estava por ali com ela, mas também vi que a porta do laboratório estava fechada. Fiquei observando a menina se movendo pela sala, porque sabíamos que a essa hora as salas eram trancadas e ninguém deveria estar lá. Notei que a alguns passos atrás de mim um funcionário da limpeza estava passando, então me aproximei e comentei que havia uma menina no laboratório que talvez tivesse ficado presa. Eu até tentei abrir a porta, mas estava trancada. O funcionário, quando ouviu isso, olhou para o laboratório e de onde estávamos, talvez a uns 10 metros da sala, levantou um pouco a cabeça e disse: "Ah, sim, não se preocupe. De vez em quando ela aparece, mas não faz nada. Muita gente a viu, mas como eu disse, ela não faz nada." Ele disse isso de maneira tão despreocupada que eu sabia que ele não estava mentindo. Ele nem sequer se aproximou da sala para ver a que eu me referia. Eu perguntei se era sério, e ele confirmou, dizendo que se eu quisesse poderia me aproximar e observar que a menina não sairia dali e que ninguém viria buscá-la. Naquela noite preferi seguir meu caminho. Quando saía à noite, comecei a evitar aquela área. Conversando depois com alguns colegas, alguns disseram que nunca a haviam visto, mas já tinham ouvido histórias sobre essa menina. Ouço relatos há anos, mas só agora tomei coragem para escrever o que me aconteceu. Na minha família, muitos de nós já vivemos experiências estranhas. Não sei se tem alguma relação, mas dizem que minha bisavó era bruxa, descendente de uma tribo. Meu avô, ou seja, o filho dela, se apaixonou por uma jovem órfã pertencente à comunidade menonita. Ele a roubou do rancho onde ela vivia, como costumam dizer. Minha bisavó nunca gostou dela, pois queria que seu filho se casasse com uma mulher mais parecida com eles. Minha avó nos contava que, enquanto morou perto da sogra, perdeu todos os filhos ainda no ventre. Ela não conseguia levar nenhuma gravidez adiante e passava todo o tempo muito fraca e doente. Ela chegou até a perder grande parte do cabelo. Minha bisavó supostamente cuidava dela, lhe dava chás e outras coisas, mas minha avó dizia que de vez em quando encontrava objetos estranhos. Foi assim até que uma vizinha lhe disse que se quisesse ter filhos, deveria se afastar o máximo possível da minha bisavó. E foi o que fizeram. Eles foram embora para longe, e minha avó finalmente conseguiu ter seu primeiro filho. Mas isso não significou um final totalmente feliz. Ao longo dos anos, eles passaram por muitas desgraças. Minha avó, às vezes, nos contava coisas que viveu quando era jovem, quando ainda morava com a mãe dela. Ela tinha uma cicatriz muito aparente no ombro que sempre me chamou a atenção. Bom, não era exatamente uma cicatriz, mas uma mancha, como de queimadura. O estranho é que tinha o formato sutil de dedos, como se alguém a tivesse agarrado com algo em brasa. Quando perguntávamos o que tinha acontecido, ela nos contava sobre a noite em que começaram as festas do povoado. Ela tinha planos de encontrar os amigos na praça
Então, desde cedo, se apressou para terminar seus afazeres, tomou banho e começou a se arrumar. Sua mãe logo apareceu para repreendê-la, pois não queria que saísse. Ela dizia que minha avó passava tempo demais na rua e sempre voltava embriagada. Minha avó ria e isso a irritava ainda mais. Ela terminou de se vestir e saiu de casa, mas sua mãe foi atrás gritando e reclamando. Foi até que finalmente, quando minha avó subiu no cavalo, ela lançou um último aviso. Tomara que ele apareça para você por ser tão desobediente. Minha avó apenas sorriu e disse que a mãe dela até lhe jogou uma pedra de raiva. Ela seguiu seu caminho tranquila, aproveitando o passeio. Já estava anoitecendo, mas ainda havia alguma luz. Quando chegou ao monte, passou pelo cemitério e ouviu música vindo de lá, como se houvesse uma festa. Ela achou estranho, pois apesar do som, não via ninguém. Ela então seguiu seu caminho sem dar muita importância. Ia distraída, sentindo o vento de lado, quando o cavalo parou em seco. Ao olhar para frente, ela viu um enorme animal bloqueando a passagem. No começo, não conseguiu distinguir o que era. Só sabia que era uma grande massa negra. Parecia um cachorro, ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Ela esperou para ver se o animal se assustava e ia embora, mas ele não se movia. O cavalo também não saía do lugar. Ela tentou dar a volta, mas o cavalo se recusava a andar. O animal continuava imóvel, como uma estátua sobre o chão. A ansiedade começou a crescer em seu peito, mas mesmo assim ela tentou espantá-lo. "Sai daqui, vai embora!" Levantou a mão, fingindo que jogaria uma pedra, mas nada aconteceu. O animal não reagiu e continuou olhando para ela. Foi nesse momento que algo dentro dela se quebrou. Os olhos do animal, nunca tinha visto olhos assim. Não pareciam reais. Ela sentiu que ele a olhava com desprezo, como se a criatura fosse humana e ela, o animal na cena. Nem preciso dizer que o medo começou a tomar conta dela. Ela dizia que o ar parecia não chegar aos pulmões e as mãos viraram uma vertente de suor. A cabeça girava e de repente suas forças se esvaíram e ela caiu do cavalo. Mal sentiu o impacto no chão. Só viu o cavalo sair correndo, deixando-a para trás. Seu peito se apertou e não conseguia respirar direito. Ela cravou as unhas na terra tentando se erguer, mas não conseguia. Ela sabia que estava à mercê daquele animal, mesmo somente sentindo sua presença ao redor. Ela dizia sentir que ele estava em todas as direções, em toda parte. Ali, caída no chão, começou a chorar. Ela tentou pedir ajuda, mas não conseguia falar, muito menos gritar. Sua garganta estava completamente seca e o ar não alcançava seus pulmões. Foi então que ouviu vozes, vozes de mulheres. Ela não entendia o que diziam e nem podia vê-las, apenas escutava as vozes. Mas depois de alguns segundos, ao erguer a cabeça, viu ao longe uma luz fraca. Ela estava perto, muito perto do cemitério. Havia pessoas lá, mas ninguém poderia ouvi-la. E então sentiu uma ardência intensa no ombro. Algo a tocou. Algo a puxou com força. Entre a terra e a grama, notou pés pretos descalços. Um cheiro de podridão subiu, misturado com couro e sangue seco. E depois, nada. Dizem que a encontraram pela manhã caída no portão do cemitério. Ela passou vários dias com febre. Em alguns momentos acordava, mas mal conseguia falar. Quando perguntavam a ela o que tinha acontecido, sentia vergonha de contar o que se lembrava. Ela até chegou a duvidar se tudo aquilo tinha sido real. A única certeza, a única coisa que ficou como prova daquele momento, foi a marca em seu ombro. Aquilo nunca sumiu e não parece de nascença. Todos perguntavam sobre aquela marca. Todos queriam saber. Todos, menos sua mãe. Ela nunca falou sobre o assunto e o tratava em silêncio. Por muito tempo minha avó não voltou a sair à noite,
e principalmente nunca mais passou perto do cemitério. Essa é apenas uma das muitas histórias que minha avó nos contava. Se me permitirem, mais para frente contarei outras. Não só dela, mas também de seus filhos, porque, como eu disse, todos nós fomos marcados por algo. Todos na família continuamos vivendo experiências estranhas, quase como se algo nos trouxesse azar de vez em quando. Um abraço e que tenham uma boa noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Alex, mas prefiro reservar meu sobrenome. Tenho receio de que o que vou contar a seguir seja ouvido por colegas acadêmicos e que isso coloque em dúvida a seriedade ou a credibilidade do meu trabalho. No entanto, é algo que vale a pena compartilhar, ainda mais onde são contadas histórias de fenômenos que vão além de nossa compreensão ou de uma explicação clara. Atualmente tenho 32 anos e dedico-me há cerca de 7 à restauração do patrimônio móvel e de monumentos históricos. Estudei na Escola Nacional de Conservação, Restauração e Museografia Manuel Castilho, que pertence ao Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Desde criança, sempre tive interesse pela história e pelo patrimônio do México, especialmente na arte sacra. Amo estar em contato com peças do ritual religioso que materializam crenças e mistérios fundamentais da Igreja Católica. Desde que me formei, tive certeza de que esse era o caminho que deveria seguir. Além disso, cresci em uma família católica e sempre tive um gosto especial por esse tipo de arte. No campo em que trabalhamos como restauradores, mesmo nos povoados mega humildes, as pessoas investem dinheiro em seus santos e na conservação de seus lugares sagrados. Essas figuras e espaços são a base do sentido e da ordem de suas vidas. Por isso, não importa o quão caro seja restaurar ou reparar uma peça, eles não medem esforços para mantê-las preservadas. Assim como praticamente em toda a América Latina, os santos são seus protetores e por isso devem receber o melhor cuidado possível. Não demorou muito depois da minha formação para que eu começasse a trabalhar. Também prefiro não mencionar o nome da instituição onde atuo por questões de segurança, além de não ser um detalhe tão relevante para a história. Após um ano trabalhando nesse local, recebemos a solicitação para ir a um povoado no norte do México, muito distante de qualquer grande cidade. Parte do trajeto precisava ser feito de caminhonete e outra parte a cavalo. Nossa presença era muito importante, pois haviam solicitado nossos serviços para restaurar uma imagem de gesso da Virgem Maria. Minha chefe e eu chegamos ao local para iniciar nosso trabalho. Para essa tarefa, a participação de ambos seria suficiente. O que me chamou muita atenção foi a fé que as pessoas desse lugar tinham na Virgem. É comum que os fiéis cuidem e zelem por suas imagens sagradas, mas nesse caso específico a devoção parecia muito mais intensa. É algo difícil de explicar com palavras, mas ao estar ali essa sensação era praticamente palpável. Devo mencionar que desde nossa chegada nunca ficamos sozinhos com a imagem. Sempre havia uma mulher conosco, uma das responsáveis por cuidar e vestir a Virgem nos dias importantes. Ela nos olhava com certa desconfiança, quase como se temesse que fizéssemos algo inadequado com a peça, como se fôssemos profaná-la. Explicamos que faríamos nosso trabalho com o máximo de cuidado e respeito possível, e que com a permissão do padre responsável e da comunidade, a imagem manteria sua integridade. Isso porque, devido à fé dos devotos, algumas partes estavam bastante desgastadas. Eles tocavam a imagem constantemente, tanto o manto quanto os pés, e com o tempo, isso foi danificando a peça. Nosso trabalho seria reparar esse desgaste, limpar a sujeira acumulada
e proteger a escultura para que continuasse a fazer parte da vida dos habitantes do povoado. Apesar do olhar desconfiado, eles aceitaram que fizéssemos nosso trabalho. Afinal, foram eles mesmos que solicitaram nossa presença, e a restauração beneficiaria tanto a imagem quanto a comunidade. Algumas mulheres pediram para estar presentes durante o processo, mas minha chefe explicou que nosso trabalho precisava ser feito em privado. Essa era uma condição já estabelecida, além de que muitas vezes o processo levava muito tempo, e elas provavelmente tinham outras ocupações. O que minha chefe disse para eles era totalmente verdade. Quando trabalhamos com peças de grande valor histórico, artístico ou devocional, buscamos fazer intervenções extremamente cuidadosas. Isso faz com que mesmo um trabalho aparentemente simples exija muito tempo e paciência. Além disso, ao remover materiais antigos e aplicar novos, é necessário seguir um procedimento rigoroso. Minha chefe também desejava que ninguém estivesse presente, porque esse seria meu primeiro trabalho sob total responsabilidade minha. Era uma grande responsabilidade, mas há tempos eu vinha demonstrando um trabalho impecável. Ela considerava que era o momento certo para dar esse próximo passo. Como queria que eu trabalhasse sem pressão e com calma, achou mais apropriado que eu realizasse a restauração sozinho, sem a presença de ninguém que pudesse me deixar nervoso ou me distrair. Concordei e preferi trabalhar dessa forma. A parte mais difícil foi convencer as pessoas a deixarem a imagem sob nossos cuidados, sem ninguém por perto, mas no fim, aceitaram. Minha chefe ficaria ocupada com outras tarefas pendentes enquanto eu fazia a restauração. Como não poderíamos permanecer muito tempo no povoado e a viagem de ida e volta era longa, tive que dedicar o máximo de tempo possível ao trabalho. Comecei no mesmo dia em que chegamos, logo após a última missa, quando o sol já estava se pondo. Segui o protocolo e iniciei o processo. Quando estou trabalhando, costumo me concentrar tanto que perco a noção do tempo. Já era quase madrugada quando eu estava restaurando a base da escultura, e então percebi que um líquido começou a escorrer da imagem. Parecia uma espécie de óleo, mas era transparente e leve. A princípio pensei que talvez fosse uma goteira do teto, embora não estivesse chovendo. Meio preocupado com o ocorrido, limpei a peça correndo e continuei trabalhando. Mudei um pouco de posição para trabalhar mais de perto, utilizando a lâmpada do local. Pouco tempo depois, o mesmo líquido voltou a aparecer. Desta vez achei muito estranho, pois não havia nada caindo do teto, e eu também não estava manuseando nenhum material parecido. Examinei a base, levantei a peça, verifiquei os cantos internos e externos, mas o líquido continuava escorrendo, sem uma origem aparente. Naquele momento, um leve aroma de rosas começou a preencher o lugar, e a atmosfera do local parecia ter se transformado. Até hoje me custa encontrar palavras para descrever essa sensação. Sou uma pessoa crente, mas não vivo minha fé de forma extremamente religiosa. No entanto, a primeira coisa que fiz foi me benzer. Terminei o trabalho sem contar a ninguém o que havia acontecido. Não havia uma explicação lógica para aquilo, e eu temia que, se comentasse, me julgassem como louco ou mentiroso. Por essa razão, preferi guardar em segredo. Após concluir a restauração, entregamos a escultura à comunidade. Eles a examinaram atentamente, e ao ver que tudo estava bem, aceitaram o trabalho. Nos despedimos e voltamos à nossa rotina. O tempo passou e não sei dizer exatamente quanto, e foi então que me deparei com um grande problema. Minha mãe estava há algumas semanas sentindo dores no peito, irritação e também notava uma pequena protuberância. Ela é muito teimosa e durante meses ela evitou ir ao médico. Nenhum de nós conseguia convencê-la. Ela tinha medo de confirmar aquilo que todos já suspeitávamos. Nos esforçávamos para acreditar que poderia ser algo sem importância, mas a lembrança da morte da minha tia, que faleceu de câncer de mama,
estava sempre presente em nossas mentes. O estado da minha mãe começou a piorar e não sabíamos o que fazer por ela. Certa tarde, enquanto eu restaurava uma pintura da Virgem da Imaculada Conceição no ateliê, veio à minha mente a imagem daquela figura que eu havia restaurado antes, a mesma da qual escorria aquele líquido tão estranho. Uma parte de mim sentiu uma profunda calma, e então lembrei daquela imagem e confiei a ela a saúde da minha mãe, pedindo que tivesse a bondade de curá-la. Poucos dias depois, minha mãe nos disse em uma reunião familiar que faria os exames naquela mesma semana. Nunca soubemos o que a levou a tomar essa decisão, mas ela parecia tranquila. Ainda estava com medo, mas naquele momento sua determinação era mais forte. Os resultados revelaram que o que ela tinha não era maligno e que, seguindo um tratamento e uma cirurgia de baixo risco, em alguns meses estaria completamente bem. Não demorou muito depois dessa situação para que nossa equipe recebesse um telefonema. Era de uma das pessoas do povoado onde havíamos estado antes, aquele onde se encontrava a estranha Virgem. Eles pediam novamente nossos serviços, mas desta vez era para restaurar a imagem de outro santo que havia caído durante uma procissão. Como ficaríamos mais tempo no local, aproveitaríamos para realizar um trabalho de limpeza em outras peças da mesma igreja, além da restauração solicitada. Diferente da primeira vez, a recepção do povo foi como se nos conhecessem há muito tempo. Eles nos receberam com carinho e alegria, demonstrando como são pessoas iluminadas. Como estavam mais abertos, tive a oportunidade de conversar com alguns deles e, graças a isso, pude conhecer a experiência que tiveram com aquela figura misteriosa que eu havia restaurado em minha primeira visita. A primeira pessoa com quem conversei foi o sacristão, que também era responsável por carregar a imagem da Virgem quando ela era transportada para alguma festa ou celebração. Depois de falarmos um pouco sobre as tradições do povoado, contei a ele o que havia acontecido naquela noite. Eram lágrimas, jovem. Ele me disse: "As lágrimas são muito milagrosas. A Virgem chorou enquanto você a restaurava, mas você não percebeu." Essas palavras me deixaram muito surpreso, pois eu não entendia o que ele queria dizer. Foi então que ele me contou que aquela imagem era muito querida pelo povo, porque chorava lágrimas de verdade. "Eu mesmo vi", disse ele. Uma vez, quando a estávamos baixando do altar para colocá-la em um local mais acessível para a festa patronal, vi claramente as lágrimas saindo de seus olhos. Até a cor do rosto dela mudou. Eu não sabia o que dizer, pois achei que talvez fosse apenas sua crença que o levava a dizer isso. Mas será que realmente eram lágrimas o que eu vi naquela noite? Essa pergunta ficou presa em minha mente. Mais tarde, quando já estávamos finalizando nosso trabalho no local, conversei com uma mulher que ia à igreja todas as manhãs bem cedo. Ela assistia à missa das 6 da manhã e ficava por mais algumas horas depois que terminava. Sua maneira de olhar para a imagem e de rezar diante dela era de um fervor que nunca vi. Nem mesmo em minha mãe ou em minha avó, que são muito crentes. Uma dessas vezes decidi me aproximar para perguntar seu nome. Depois de conversarmos por um tempo, fiz a pergunta que estava há dias querendo fazer. "A senhora sabe algo sobre a Virgem? Ouvi dizer que às vezes ela chora." O que eu vi diante dos meus olhos naquele dia me deixava muito intrigado e eu queria entender do que se tratava. Parte de mim esperava que a mulher reagisse com surpresa, caso fosse apenas um boato, ou que se mostrasse reservada se fosse verdade. Mas não foi o que aconteceu. Ela segurou minhas mãos e começou a chorar, contando-me que quando seu filho era criança, ele ficou muito doente. Quando fizeram exames, não detectaram que era algo grave. Então lhe receitaram um tratamento que não surtiu efeito e só piorou sua condição. Ela precisou levá-lo até a capital, na esperança de que encontrassem a cura. Mas, para sua surpresa, era uma doença rara e já havia se espalhado.
A enfermidade se desenvolveu de maneira tão agressiva que a única solução seria amputar sua perna esquerda. Quando acharam que nada mais poderia piorar, outro tumor surgiu em seu corpo. Começou como um pequeno caroço no braço, mas cresceu em poucas semanas até alcançar 3 quilos. Ele foi internado por 4 meses, pois seu corpo não conseguia suportar o peso do tumor. Ela implorou aos médicos que o operassem, mas nenhum queria arriscar, pois as chances de sobrevivência eram mínimas. Na Sexta-feira Santa, ela foi até a igreja e, ajoelhada diante da Virgem, suplicou: "Naquele momento, jovem, juro por tudo que é mais sagrado que a Virgem começou a chorar. Eu vi as lágrimas saindo de seus olhos e escorrendo por seu rosto, como se ela entendesse a dor que eu sentia como mãe", disse a mulher. Ela recolheu as lágrimas com um guardanapo de papel e as guardou para o filho. Quando foi vê-lo no hospital, colocou o guardanapo sobre o ombro onde estava o tumor e o deixou ali durante toda a noite. No dia seguinte, receberam a notícia de que os médicos haviam decidido operá-lo, apesar dos riscos. Disseram que a cirurgia levaria cerca de 7 horas e recomendaram que ela se despedisse do filho caso ele não sobrevivesse. Talvez você não acredite, mas a operação durou apenas 2 horas. O tumor foi completamente removido e eles não precisaram amputar seu braço. Os médicos disseram que era impossível, mas Deus e a Virgem o curou. Depois desse testemunho, soube de outras pessoas que também haviam sido curadas. Algumas não conseguiam mais andar, mas se recuperaram. Muitas delas iam todas as manhãs ver se a Virgem havia chorado, como se daquela imagem brotasse uma água milagrosa, capaz de curar qualquer doença e aliviar qualquer sofrimento. Eu não sabia como reagir. Meu ceticismo me fazia pensar que talvez em algum momento um sacerdote tenha instalado um mecanismo dentro da estátua para produzir esse efeito em certos momentos e atrair fiéis. Examinei a peça sem que ninguém percebesse, procurando qualquer evidência, mas não encontrei nada. Seu interior estava completamente vazio. Terminamos nosso trabalho e deixamos a comunidade. Verdade ou não, posso dizer que vi aquele líquido escorrer da escultura sem conseguir identificar sua origem, e seu cheiro era muito peculiar. E quando confiei à Virgem a saúde de minha mãe, a situação se resolveu de maneira rápida e simples. Talvez seja a fé que explique esses fenômenos, mas suas lágrimas continuam sendo um mistério que não posso explicar. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu estava viajando com meus pais e uma amiga minha, a quem podemos chamar de Ana. Essa história se passa na Suécia, durante uma viagem de carro. Meus pais, Ana e eu, estávamos fazendo uma viagem doméstica e tínhamos um percurso de 8 horas de carro saindo de casa. O plano era visitar um parque temático e ficar em um acampamento, mas não tínhamos reservado um. O dia chegou e chegamos à cidade onde ficava o parque temático, mas planejamos visitá-lo no dia seguinte, então precisávamos encontrar um lugar para dormir. Como tínhamos levado barracas no carro, meu pai procurou online um camping próximo. Ele encontrou um que parecia bom e perto dali, então ligou para o local. Infelizmente, naquela data estava acontecendo um grande torneio de futebol e o camping estava completamente lotado. Como não tínhamos feito uma reserva com antecedência, não havia mais espaço disponível para nós. Meu pai ligou para outros lugares, mas não conseguimos encontrar nenhum que fosse acessível e próximo ao parque temático. Nossa única opção era encontrar um local para acampar na natureza. Definimos o GPS para o estacionamento mais próximo em uma floresta para evitar multas. Eventualmente encontramos um lugar em uma reserva natural. Ao chegarmos, havia algumas pessoas por perto,
Então perguntamos se era permitido acampar ali e se era um bom lugar para passar a noite. Uma mulher que estava fazendo trilha nos disse que era um bom lugar para dormir e que não havia fiscais de estacionamento. Com base nisso, decidimos montar acampamento em um pequeno estacionamento isolado de pedras. Estávamos cercados por floresta e a uma caminhada de 10 minutos havia uma praia. A princípio pensamos em montar as barracas na praia, mas algo me dizia que seria melhor acampar no estacionamento. Ao sairmos do carro para montar nosso abrigo para a noite, notei um carro solitário estacionado mais afastado. Parecia estar em mau estado e não havia ninguém dentro. Achei estranho, pois já era de noite, então não deveria haver mais ninguém na praia ou fazendo trilha na floresta. No entanto, não pensei muito nisso na hora e ajudei meus pais a montar as barracas. Eles dormiriam em uma, enquanto Ana e eu dividiríamos a outra, com ambas as barracas posicionadas bem próximas. Depois de muito esforço, finalmente terminamos. Ana e eu deixamos nossa barraca aconchegante, assistimos a vídeos no YouTube e comemos alguns lanches. A essa altura já eram cerca de 23 horas. Queríamos dormir em um horário decente para não ficarmos cansadas no dia seguinte, então, depois de um tempo, decidimos cair na cama. Ana e eu estávamos rolando o feed do TikTok quando, de repente, ouvimos um som metálico vindo do estacionamento. Parecia o barulho de uma pá sendo jogada no cascalho. Nós duas nos sobressaltamos de medo e nos perguntamos o que poderia ser. Muito assustadas para espiar pela janela da barraca, escolhemos ficar em silêncio e ouvir. O som veio da mesma direção do carro abandonado. Então ouvimos o que presumi ser a pá sendo jogada dentro do porta-malas do carro, seguido pelo som do porta-malas se fechando com força. Ficamos sentadas em silêncio, com os corações disparados. Logo depois ouvimos o carro saindo em alta velocidade, como se alguém estivesse tentando fugir rapidamente. Mandei uma mensagem para um amigo que morava em uma cidade próxima, contando onde estávamos acampando. Ele respondeu me alertando que a praia ali perto era conhecida por ser perigosa, com criminosos organizados frequentemente praticando atividades ilegais na região. Nós não sabíamos nada disso antes. Quando li a mensagem do meu amigo, senti um calafrio e um desconforto profundo. Cerca de 10 minutos se passaram em silêncio depois que o carro foi embora. Ana e eu começamos a nos acalmar um pouco, quando do nada ouvimos um grito altíssimo e aterrorizante vindo da floresta. Era a voz de um homem. Imediatamente mandei uma mensagem para minha mãe, dizendo que tínhamos acabado de ouvir um grito muito alto. Quando ela não respondeu, liguei para o celular dela para acordá-la. Ela finalmente atendeu e disse que nem ela nem meu pai ouviram nada. Ela tentou me acalmar, dizendo que provavelmente não era nada sério, mas naquele momento eu não conseguia pensar em nenhuma explicação normal para alguém gritar daquele jeito. Ana e eu nos encolhemos debaixo dos cobertores, aterrorizadas e sem saber o que estava acontecendo. Cada minuto parecia uma hora e, mesmo sendo madrugada, estávamos assustadas demais para dormir. De repente, tudo ficou assustadoramente silencioso. Então meu sangue gelou. Ouvi passos. Alguém estava andando ao redor das nossas barracas, se movendo de forma furtiva. Ana e eu nos sentamos paralisadas de medo. Coloquei o celular de lado para que a luz não iluminasse a barraca. Meu coração estava disparado e eu conseguia ouvir minha própria pulsação. Não havia motivo lógico para alguém estar andando perto das nossas barracas no meio da floresta àquela hora. Os passos circularam primeiro nossa barraca, depois na dos meus pais e então se moveram ao redor do nosso carro, que estava estacionado ali perto. A pessoa parou e pareceu ficar observando nossas barracas. Por um momento, houve um silêncio absoluto. Então ouvi o mesmo carro de antes voltando. Os faróis nos iluminaram, e Ana e eu rapidamente nos deitamos para não sermos vistas.
Tomei coragem para espiar pela pequena janela da barraca. Vi a porta do carro se fechando com força antes dele arrancar novamente em alta velocidade. Senti um alívio momentâneo ao perceber que a pessoa tinha ido embora. Do meu ponto de vista, eu conseguia ver a estrada por onde o carro tinha saído. 5 minutos depois, vi outro veículo se aproximando rapidamente. Era um carro da polícia correndo na mesma direção que o outro carro havia tomado. Nada mais aconteceu depois disso. Ana e eu ainda estávamos abaladas, então decidimos nos trancar dentro do carro para nos sentirmos mais seguras. Fiquei acordada até por volta das 5, vigiando a floresta escura enquanto Ana acabou adormecendo ao meu lado. Depois de cerca de 1 hora, voltamos para a barraca e, de puro cansaço, finalmente dormimos. Acordamos por volta das 9, completamente exaustas. Contei tudo para minha mãe, e ela revelou que também tinha ouvido os passos, e quando a pessoa estava perto da barraca deles, ela ouviu uma respiração pesada. Tipo aquelas que se escuta em filmes de terror durante uma ligação assustadora. Ela também ficou apavorada. Meu pai, por outro lado, dormiu durante tudo isso. Então tivemos que contar toda a história para ele. Sem hesitação, arrumamos tudo rapidamente e desmontamos as barracas, ansiosos para sair dali o mais rápido possível. Nenhum de nós queria ficar lá por mais tempo. Apesar da noite aterrorizante, nos divertimos no parque temático mais tarde. Naquela noite, resolvi pesquisar sobre a floresta onde tínhamos acampado. O que encontrei me fez gelar. Pouco tempo antes da nossa visita, um homem foi assassinado ali, por conta de rituais que algumas pessoas praticavam naquele local. O mais perturbador foram os 2 homens que desapareceram naquela mesma praia e nunca foram encontrados. Não conseguia parar de pensar nisso. Quer dizer, na verdade, até hoje ainda penso naquela noite. Quem soltou aquele grito horrível? Por que alguém estava usando uma pá no meio da noite na floresta? E os policiais o que exatamente estavam perseguindo? Acho que nunca vou saber. Finalmente tive coragem de enviar minha história depois de ouvir um vídeo sobre histórias familiares com bruxas. Esta história é muito pessoal, e a conto em memória da minha bisavó, Margarida Durarte. Eu, por minha vez, me chamo Tânia. Segundo minha mãe, minha bisavó chegou a São Paulo no ano de 1930, e parte de sua infância e juventude ela viveu no Mato Grosso. Quando chegou em Leme, já tinha 4 filhos e um segundo marido. Minha bisavó foi criada à moda antiga, então sempre dizia que sua missão era limpar a casa, cuidar dos filhos e atender ao marido. Sempre foi muito trabalhadora e gostava de ajudar as pessoas que nada tinham. Tudo ia bem, mas com o passar do tempo minha bisavó começou a adoecer repentinamente, a ponto de sua saúde física ficar completamente debilitada. Chegaram ao ponto de gastar todas as economias para tentar curá-la, mas sem resultados. Inclusive, meu bisavô teve que ir trabalhar na roça para conseguir dinheiro e ajudá-la. Os negócios faliram e tudo foi por água abaixo. Segundo minha mãe, foi meu bisavô quem encontrou um índio no trem. Essa foi a palavra que ela usou. Meu bisavô ficou tão impressionado com seu olhar que nunca conseguiu esquecer seus olhos, que eram azuis. O índio se aproximou dele e disse que sabia dos problemas pelos quais ele estava passando, que sua esposa estava muito doente, mas que ele não deveria se preocupar, pois iria até sua casa para curá-la. Meu bisavô não acreditou nele naquele momento e apenas o ignorou. Algum tempo depois, o índio chegou à casa dos meus bisavós. Assim que entrou, revelou a verdade sobre o que estava acontecendo. Minha bisavó não estava doente, mas sim enfeitiçada por uma bruxa que invejava as bênçãos que ela recebia do céu.
O homem afirmou que poderia curá-la e fazê-la se levantar novamente. Nessa altura do campeonato, ela já não conseguia mais andar. Seus pés haviam se contorcido como se estivessem amarrados por um nó. O homem também descreveu a aparência da mulher responsável pelo mal, e para espanto de todos, perceberam que era a irmã do bisavô. O senhor disse que a única maneira de curá-la seria devolver o mal à bruxa, mas minha bisa recusou, pois pensou em seus filhos pequenos. Ela ficou muito triste, e então o índio foi embora irritado, e nunca mais voltou. Minha bisa passou o restante de sua vida acamada, e o mais surpreendente, segundo minha mãe, é que seu corpo nunca desenvolveu escaras. Para quem não sabe, é comum que uma pessoa sem mobilidade comece a apresentar feridas na pele. Bom, com o passar dos anos, seus filhos cresceram e tentaram encontrar uma maneira de ajudá-la. Minha avó Marta contou a algumas amigas sobre a condição de sua mãe, e elas a convidaram para um templo espírita. Lá as mulheres disseram que iriam até a casa de Margarida para fazer uma cura. As irmãs desse templo tinham nomes de animais e elementos da natureza. Além disso, realizavam curas em nome de Jesus. Pelo que minha mãe lembra, as mulheres entraram em transe, borrifavam perfumes e faziam rituais de limpeza com ervas. No dia da cura, 4 irmãs do templo foram até a casa. Pediram a Marta que providenciasse a lumen, um braseiro, ramos e ovos, e com esses itens começaram o ritual. Minha bisavó sempre estava cercada por suas filhas e netos, quase nunca ficava sozinha. Mas as mulheres conseguiram convencer as crianças a saírem do quarto, deixando apenas Margarida e suas filhas. Minha mãe conta que quando se é criança, a curiosidade é natural, então ela e sua prima quiseram saber o que estava acontecendo. O quarto da bisa tinha uma grande porta, pois a casa era uma daquelas construções antigas, com cortinas ao invés de portas convencionais. Nisso, as meninas levantaram um pouco a cortina para espiar. Minha mãe me descreveu o que viu naquele momento. Ela observou as 3 mulheres se deitarem ao lado do braseiro, enquanto uma permaneceu acordada. Em seguida, invocaram o espírito da cunhada de Margarida, que já havia falecido. Conseguiram fazer contato, e logo depois começaram a limpar minha bisavó com um ovo. Lançaram o ovo no braseiro junto com o alumen, e com a fumaça, a imagem da bruxa apareceu. Minha mãe disse que ficou com tanto medo que ela parecia uma estátua. De repente, uma das mulheres que estavam em transe começou a gritar e a chorar desesperadamente. Uma das outras mulheres então disse: "Veja como está nossa irmã Margarida." E a bruxa respondeu: "Estou sofrendo muito, e Deus Pai não quer me perdoar por tudo o que fiz. Tudo foi por inveja, e ela não é a única que prejudiquei. Há muitas outras." Então as mulheres perguntaram o que poderia ser feito e a bruxa respondeu: "Procurem uma caixinha que está enterrada na mangueira que rodeia o lago próximo à minha casa. Cada maldição lançada foi selada dentro desse objeto, e para quebrar o feitiço, toda a família precisa ir em peregrinação com Margarida até lá." Infelizmente, isso nunca foi feito por falta de recursos, além do fato de que Margarida já era uma mulher idosa. No final, a cunhada pediu que rezassem por ela e por sua salvação. Minha bisavó Margarida faleceu em 1978. Ela nunca mais conseguiu se levantar. Minha mãe lembra que sua avó dizia que sentia a pele pinicar, como se tivesse espinhos. No entanto, apesar de tudo, minha bisavó Margarida nunca amaldiçoou sua cunhada. Nunca se queixou, nem se revoltou com o que lhe aconteceu. Sempre deu tudo de si para os netos e foi uma pessoa muito carinhosa. Gostava de contar histórias da época e também nos deixou suas receitas, onde até hoje fazemos um pão delicioso com elas. A moral desse relato é que não devemos sentir inveja de ninguém, pois isso pode nos condenar ao sofrimento eterno. Assim como existem pessoas más, também existem pessoas dispostas a nos ajudar a nos curarmos.
Com essa história, percebo que más decisões nos levam a muitas dores e sofrimentos, não só neste plano, mas também no espiritual. Eu sempre sigo esse conselho e espero em Deus que essa mulher que tanto prejudicou minha família finalmente esteja descansando em paz.